Olá, boa noite a todos que nos acompanham, pessoal do GAEB, familiares, convidados aí que receberam o nosso compartilhamento, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, na página do grupo. A gente vai fazer a leitura do livro Fonte Viva, do Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a número 12, impedimento. Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Por onde transite na terra, transportando o vaso de sua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimento a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa a teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Quer fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade, o apóstolo dos gentios respondeu categoricamente, pondo-te de lado todo impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate como nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Então, essa é a nossa leitura de abertura, né? Nós vamos fazer agora uma prece. A gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador, né? Neste momento que nos reunimos, né? Para um bem maior da humanidade, do mundo, do combate da pandemia. Que a gente possa levar o nosso pensamento, abrir o nosso coração e a nossa mente e pedir misericórdia ao Pai neste momento. Pedir neste momento de aflição, que muitos enfrentam, amigos, parentes, aproveitando este momento, que essas palavras da nossa irmã Rosana possam abrir para nós novos horizontes, que nós possamos conseguir extrair a essência dessas palavras de hoje, tudo, para que a gente possa estar ampliando essa nossa visão, essa passagem que temos agora no mundo de expiação. Pedimos também o auxílio ao nosso mentor espiritual, a nossa casa, Eurípides Barçanufo, para que possa estar compartilhando, intuindo com a nossa irmã, para que ela consiga passar para nós todas essas informações que se faz necessária nesse momento de confinamento, em que todos nós buscamos a cada dia uma solução para a situação. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram neste momento acamados, seja no leito
infecção acometido por diversas doenças, ou até mesmo por essa pandemia. Eles recebam neste momento de grande vibração que será emanada por essa live, a visita dos médicos espirituais, para que possa trazer para eles de volta a saúde do corpo físico, trazendo assim de volta o equilíbrio, para que eles possam dar continuidade nas suas caminhadas. Pedimos também, Pai, por todos esses nossos irmãos que acompanham conosco agora, toda a bênção necessária, que eu possa estar abençoando também cada lar representado, essas pessoas que eu possa estar nos amparando e nos abençoando nessa continuidade de semana. Sendo assim, pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus. É assim que Rosana, agora eu vou deixar com você, fica à vontade, tá? A palavra é sua. No finalzinho retorna. Ok, vamos começar então. Queremos com muita alegria abraçar cada um que está conosco neste momento, com votos de muita paz. É uma gratidão imensa atender a esse convite, justamente alguém que é desconhecido para vocês, que fica em Montes Claros, em Minas Gerais, bem lá no norte, final da região sudeste, na interface com a região nordeste. E nós, então, queremos te abraçar, queremos te acolher. Na verdade, é um instante muito especial esse que vamos ter, porque é uma reflexão sobre nós mesmos. Você provavelmente já viu muitas palestras, muitos seminários, muitas abordagens acerca do perdão, mas poucas vezes viu alguém refletir sobre o auto perdão. Então, essa é a nossa proposta da noite, com um detalhe especial. Além de falarmos da importância do auto perdão, nós vamos falar de um exercício extremamente necessário a ser praticado o tempo todo. Até bem pouco tempo, falar de perdão era algo cheio de detalhes que sempre remetiam a questões religiosas, a questões de fraqueza de quem assim agia, há questões de padrões filosóficos, de padrões culturais, e assim, nós sempre vamos ver a dinâmica do perdão, até bem pouco tempo, nesse patamar de percepção de todos, em especial aqueles que não têm um comportamento cristão, um comportamento mais próximo daquela máxima que o Cristo vai dizer a Pedro. Pedro chega para Jesus muito inquieto, porque ele já sabia que na cultura judaica era necessário perdoar.
Então, com as novas luzes que o Cristo apresentava à humanidade através do Evangelho, ele se inquietou com uma situação, com relação a uma pessoa. Então, ele se aproxima do mestre e, assim, do nada, ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Bem conhecida, não é mesmo? Em toda reflexão sobre o perdão, nós vamos ver essa máxima, que faz as duas pontes entre o antes de Jesus e o depois de Jesus. E o Cristo vai responder que não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. A gente tem aqui também que fazer uma ressalva para o número 7, que na tradição judaica, esse é um número cabalístico, e ele significa a infinitude e, ao mesmo tempo, a perfeição. Muitas culturas vão identificar como sendo a perfeição. E quer dizer, muitas vezes, infinitas vezes. E, geralmente, nós sempre vamos ouvir e refletir a respeito do que os outros fizeram para conosco. E a nossa abordagem hoje é um tanto mais desafiadora, porque nós vamos falar de nós. Porque essa mesma máxima é para todos, inclusive você, inclusive eu aqui. E às vezes a gente sempre vai refletir sobre ela em relação aos outros. E é muito interessante que na atualidade essa dinâmica de perdoar se tornou algo muito destacado nas ciências do comportamento humano. E muito se fala em perdão, em esquecimento das faltas alheias. Isso porque se percebeu, principalmente nas empresas, que levar o problema de um dia para o outro no trabalho traz uma série de inconvenientes. E de uns tempos para cá, mais ou menos uns 20 anos, né, na virada desse milênio, nós começamos a perceber que as empresas e instituições pararam com aqueles eventos trabalhistas de CIPAT, quando os colaboradores se reúnem, de trazer temas técnicos, temas que têm a ver com a atividade de cada um, porque perceberam que essa é a parte fácil do aprendizado de uma atividade qualquer, o operacional. Percebeu-se que o grande dificultador da produtividade era justamente a interface das relações humanas. Então começaram a trazer temas que você provavelmente já ouviu muito por aí, motivacionais, de equilíbrio emocional. E mais recentemente tem se pedido muito o perdão, o entendimento do limite do outro, autoencontro, auto-perdão, são esses os assuntos desses tempos contemporâneos. Então, quando a gente vai falar desse assunto,
nós já percebemos que ele vai muito além do que até então ele era tratado. E antes, era um assunto que apenas nós íamos ver estudos antropomórficos, antropológicos, sociais, em que se debruçavam nos textos mais antigos e viam que todos eles traziam nas suas culturas essenciais, na sua forma de cultuar o sagrado, a Deus, sempre a presença da dinâmica do perdão. Então, isso vai ser muito comum a gente encontrar nos textos sagrados dos Vedas, que é o hinduísmo de hoje, que está ali na região da Índia, nos textos da Torá judaica, que acabamos de citar, esse momento entre Simão Pedro e Jesus, do Alcorão dos muçulmanos também destacando a necessidade do perdão, das sutras, especialmente no Evangelho, e mais especialmente ainda na codificação espírita. Muito raro a gente ver uma mensagem e não ter no seu bojo como destaque a necessidade de compreensão do limite humano, do limite evolutivo em que o espírito imortal se encontra. Então, é quase uma unanimidade em todas as mensagens, sempre caminhando para o entendimento e a concórdia. E assim nós estamos, neste instante de nossas vidas, com várias publicações muito especiais, em especial na literatura espírita, de expoentes como Rossandro Klingler, que é na área da psicologia, e ele vai, então, ter um livro específico de perdão. Alberto Almeida também publicando 2 obras notáveis, uma sobre o perdão e uma sobre a questão da gente se encontrar com a nossa criança interna. Da mesma forma, tem a ver com auto-perdão. Toda a série psicológica de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, é calcada nessa dinâmica do auto-perdão, do auto-encontro, do auto-conhecer-se. E assim a gente se entender com a gente mesmo, para que a vida fique mais leve e mais suave, para que os dias sejam mais cheios de alegria e dinamismo, para que não caiamos nas malhas difíceis da depressão, ou da angústia, ou da ansiedade, ou dessas todas juntas, que são características emocionais marcantes da nossa sociedade contemporânea, justamente por viver de forma quase que sufocada pelas ideias extremamente pontuais que ainda há no reino da vida ao nosso redor, em especial no meio educacional e empresarial, a cultura de que nós devemos ser competitivos. Não é assim? Praticamente em todas as atividades, desde quando nós nascemos até o último dia da nossa existência, nós vamos tendo relações de competitividade, de sempre ser incentivado a nós sermos melhores do que os outros. E, na maioria das vezes, sem nos percebermos, caímos
em situações muito desagradáveis, porque para a gente competir, geralmente a gente vai ter que vencer alguém. E de uns tempos para cá se percebeu que isso é muito nocivo do ponto de vista psicológico e do ponto de vista emocional. E nós estamos tendo uma paulatina mudança nesse comportamento, principalmente nas escolas, nas universidades, em que vai se percebendo que o melhor é ter relações sadias, que há espaço para todos e que a competição não deve reinar entre as pessoas, mas o indivíduo com ele mesmo, no seu melhoramento íntimo, competindo com os seus adversários internos, com aquilo que o sufoca e não o deixa progredir. Então, o perdão, hoje, é um tema em todo lugar, especialmente nas instituições, como nós dissemos. Não só nas instituições religiosas, não só, mais uma vírgula, no meio cristão, e não só dentro, especificamente, da doutrina espírita, porque desde a primeira fala que nós vamos ouvir de alguém falando sobre doutrina espírita, sempre vai ter a fala, perdoai. Até o Pai Nosso, né, que foi a prece ensinada pela carta viva das leis cósmicas universais e espirituais, que é o Cristo, ele vai dizer para que o Pai perdoe as nossas ofensas na mesma medida em que perdoamos os nossos ofensores. Então, nós vamos caminhando na nossa jornada evolutiva, compreendendo que o perdão ainda é uma necessidade para nós. Chegará o tempo, quando atingirmos a perfeição espiritual, que é possível a cada um de nós, em que não vamos mais necessitar nem de nos perdoar e nem de perdoar ninguém, que é aquela posição histórica, suave, de um consolo imenso e de uma expressividade do amor, imbatível amor, com que o Cristo vai se despedir de nós, criaturas ainda necessitadas de perdão e de auto-perdão, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque na intimidade do espírito puro, ou de envergadura crística, não tem mais necessidade de perdoar, porque não se sente mais ofendido. Aqui é o cerne da questão. Nós ainda nos ofendemos pelo grau evolutivo em que nos encontramos. E é dessa forma. As pesquisas mais recentes mostram que nós temos uma característica marcante: a vulnerabilidade humana, com dois grandes grupos de pessoas. E aí você vai se situar em um deles aí, porque eu já me situei. Aqueles que acham que merecem o amor e serem amados, e aqueles que acham que não merecem nada disso. Esse grupo é o grupo com maiores dificuldades, com maiores distúrbios emocionais e que literalmente ficam parados diante da vida, porque ficam refletindo o tempo todo as emoções e os sentimentos que a desagradável experiência provocou.
Então, nós vamos ver que tem gente que não consegue se perdoar pelas falhas que cometem. E isso é como se fosse algo que vai sedimentando dentro da pessoa, quando ela não consegue perdoar os próprios erros. O grupo dos que acham que têm e merecem amor tem o comportamento que nós chamamos de ideal. Entendem como natural que as pessoas cometam equívocos e enganos, incluindo elas próprias. Os que não acham que merecem ser amados por causa dessas falhas que cometem, acreditam que é como se estivesse sendo decretada uma incompetência pessoal de lidar com a vida e de forma consciente ou não, agem como se não merecessem a felicidade, a paz, a alegria de viver. Agora nós vamos nos situar. Quem é você e quem sou eu? Para a gente se sentir, na grande maioria, no segundo grupo, que não permite erros. E o próprio Cristo vai nos dizer, com muita sabedoria e profundidade de quem conhece a lei divina, a máxima: não julgueis. Geralmente nós fazemos os nossos julgamentos de nós mesmos e por tabela dos outros, pela medida da nossa justiça, do patamar evolutivo em que nos encontramos. Mas nós somos o que mesmo? Seres humanos com lampejos e ideias espirituais? Não. Nós somos espíritos imortais, momentaneamente tendo uma experiência humana, transitória, como muitas que nós já tivemos e muitas que nós ainda vamos ter. E nessa trajetória evolutiva, nós estamos num patamar que mais estamos próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Há ainda muita estrada para percorrer para chegar ao ponto de dizer: ó Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então, o que nós estamos querendo dizer? Acolher a nós mesmos com as limitações que nós apresentamos. Acolher aqueles que convivem conosco da mesma forma. E aí nós vamos percebendo que conforme vamos evoluindo, essas nossas relações com o outro, e em especial vamos perceber que vai depender mais das relações que nós temos conosco mesmo, nós vamos nos entendendo e vamos percebendo que quando fomos criados, não nessa existência, isso se perde na poeira dos tempos. Lá, conforme está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, nós fomos, através dos tempos, de existência a existência, construindo as nossas relações para os despertamentos da razão, da consciência e da capacidade de amorosidade. Então, hoje nós somos, se a gente for considerar a questão 115,
saímos de simples e ignorantes e hoje nós somos, podemos dizer, complexos e ainda ignorantes, no sentido de ainda nos faltar capacidade de nos compreender e compreender a vida. Mas a notícia boa. Toda a capacidade para nos compreender e compreender a vida está exatamente dentro de nós, aguardando despertamento. Então, nós vamos fazer uma relação dessa questão 115 com a mensagem que Lázaro traz em um Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da lei de amor. E lá ele vai falar que, no nosso ponto de partida, que é isso que nós acabamos de descrever, nós somos instintos, mais voltado para a conservação de nós mesmos, um pouquinho mais vividos, nas palavras dele, corrompidos, nós vamos tendo sensações e ficamos um bom tempo experienciando sensações. Depois nós vamos amadurecendo um tanto mais e aí nós passamos a ter sentimentos. E isso é uma trajetória de milênios, de milhões. E alguns espíritos vão revelar bilhões de anos para nós chegarmos nesse patamar crístico, de não necessitarmos em nenhum momento de nos perdoar, ou perdoar quem está conosco. Por que nós estamos trazendo isso primeiro? Porque nós só vamos perdoar o outro quando aprendermos a perdoar a nós mesmos. É uma via de mão dupla. Porque a mesma medida que eu trato o outro é exatamente a medida de justiça que eu me trato. Porque até esse momento é a justiça que cada um de nós conhece. Tempo virá em que nós vamos avançar nesse processo evolutivo, compreendendo que nós ainda estamos no laboratório da vida, cientistas despertando as próprias virtudes. E nessa caminhada de experiência em experiência, existência a existência, nós vamos nos encontrando, nós vamos encontrando os outros e vamos, então, mantendo relações mais amorosas, quanto mais vamos experienciando. Nós estamos, olha só, ainda segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 3, magnífico, há muitas moradas na casa do Pai, e lá está estabelecido que nós estamos no segundo estágio de planetas habitados. E na questão 55 de O Livro dos Espíritos vai nos dizer que todos são, constituindo a naturalidade de um princípio, a pluralidade dos mundos habitados. E quando se trata da casa e das moradas do Pai, isso envolve não só a parte material, mas as esferas espirituais, a esfera individual que compõe cada um de nós. É uma morada também da casa do Pai, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos entendimentos da vida. E aí nós vamos galgando os degraus da evolução. Então nós agora estamos num estágio
em que ainda estamos aprendendo a discernir, a despertar a consciência para todas essas realidades. Mas quando nós estamos nessa fase, é muito comum a gente se cobrar muito, nós sermos verdadeiros algozes nossos e de quem convive conosco. Falhas são quase que imperdoáveis, né? E nós remoemos, magoamos, criamos ressentimentos, e isso tudo vai somatizando na nossa intimidade espiritual, na nossa intimidade mental e na nossa esfera corporal, física, trazendo muitos desagrados, muitas sensações que depois vão somatizando, e por não perdoar, nós vamos acumulando energias que, se a gente for ver, quando nós estamos equilibrados, as nossas energias fluem em sentidos suaves, na mesma faixa de energias do planeta que nós estamos. Quando nós não estamos bem conosco mesmo, e nem com alguém ou outras pessoas, as nossas energias estão em descompasso. E isso vai somatizando ao longo do tempo, gerando o que nós chamamos de doenças psicoespirituais e depois psicossomáticas. E aí nós vivemos os tempos das diversas síndromes, das diversas angústias, de uma grande parcela com depressão, e uma grande parcela na ansiedade, justamente por não viver um dia de cada vez e praticando o auto-perdão, que é um exercício desafiador, porque exige de nós mudança de panorama mental, de paradigma de ver a vida, de ponto de vista. E aí nós vamos percebendo que no final das contas, perdoar e se auto-perdoar é um excelente negócio. Não é só um exercício a ser praticado, porque nós ficaremos de bem com a vida e prontos, literalmente, para o que der e vier. Porque passamos a perceber que estamos ainda na fase em que não vamos sempre acertar, mas vamos nos esforçar em não cometer equívocos, porque não era assim que o Cristo dizia. Toda vez que algo acontecia desagradável, sempre no final ele falava: vais e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Pecar tem na sua origem errar o alvo. A experiência que não foi boa, o exercício que não foi bom. Então nós vamos percebendo que isso tem muito a ver em como nós percebemos também a vida. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor,
da série psicológica, que a gente já disse que é da psicografia de Divaldo Franco, ela vai dizer assim: reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão anestesiante. Aí vem um outro, que é dessa área também, bem psicológica, que é o Hamed, espírito, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro best-seller, né? As Dores da Alma. Ele vai dizer algo que nós achamos fantástico, que todos nós deveríamos colocar como a tela que nós vamos sempre ver o tempo todo. Que antes se falava assim, escrever e colocar no espelho do banheiro, no espelho do quarto, na cabeceira da cama. Mas hoje a gente anda vendo outras coisas com maior intensidade, que é a tela do celular ou de qualquer outro artefato tecnológico. Então coloque nessa tela, a partir de hoje, essa máxima de Hamed, que nos é uma prática diária. Ele vai dizer assim: quando agimos erroneamente, é porque não sabemos fazer melhor. Ninguém de forma deliberada tem o desejo de ser infeliz. Portanto, ninguém escolhe o pior. Inquestionavelmente, fazemos agora o que de melhor poderíamos fazer, porque estamos agindo e pensando conforme as nossas convicções interiores. Em outras palavras, como é que nós vamos começar a praticar esse auto-perdão? Quando nós compreendermos que quando houve esse desconforto no nosso passado, de alguma ação aí que nos traz desagrado, foi o melhor que nós tínhamos para fazer. Nós não sabíamos fazer diferente. Se nós tivéssemos as informações que nós temos hoje, nós jamais faríamos. Não é mesmo? Então, pensemos assim com relação ao outro, quando comete algum erro conosco. É a mesma dimensão. É o máximo que a pessoa pode dar, ainda é agir assim. Não tem mais nada a oferecer a não ser isso. E por incrível que pareça, está na sua condição de entendimento das relações que traz, a sua capacidade ainda em germe, despertando para a amorosidade. E como não sabe agir de outra forma, ainda age desse jeito. Tanto nós, como os outros que caminham conosco. O que pode de fato inibir o exercício do auto-perdão é a nossa, anota aí, incapacidade de perdoar. E, sobretudo, de nos perdoar os equívocos. Porque assim, nós vamos ver lá no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação espírita, e Allan Kardec vai trazer naquela parte maravilhosa, Código Penal da Vida Futura, ou seja, o que nos aguarda de acordo com as nossas ações. E lá, geralmente, nós vamos ler e às vezes passa. E geralmente nós ficamos na primeira etapa de 3. Não é assim? Então lá está estabelecido, diante de qualquer experiência, o que primeiro nós devemos fazer, que não foi agradável, que não foi boa. Arrependimento. Lembrou? Segunda fase, expiação. Terceira fase,
reparação. Lembrou aí? O problema é que a gente não sai da primeira fase. É ou não é? Porque no arrependimento, geralmente, nós vamos para qual campo? Para o campo da expiação? Não, nós caímos num abismo chamado culpa. Já viu falar? Do abismo chamado culpa? Geralmente nós ficamos nele, não conseguimos avançar. Por quê? Porque nós ainda temos essa dificuldade de vencer o arrependimento. Geralmente a gente fica no processo de autopunição, não é assim? E aí nós vamos entendendo e refletindo sentimentos que não são muito bons. O arrependimento é a fase, vamos falar para que ela serve. Estávamos aqui buscando as anotações, para sermos mais práticos ainda. Dou-me conta do que aconteceu. É o perdão na nossa parte intelectual. Mas só isso não basta. Então, às vezes, nós até fazemos isso. Tá bom, estou arrependido. Mas se a gente ficar só no arrependimento, nós vamos ter dificuldade. Essa área é para a gente compreender que se equivocou, arrepender desperta esperança e prepara a reabilitação. É entender que errou e perceber que fez errado e que prejudicou a si mesmo. Raramente nós vamos conseguir passar para a segunda fase, que é a expiação. O que é a expiação? Nós estamos num mundo de provas e expiações, não é isso? Então, já deu para ver que faz parte do nosso show, né, vamos dizer assim, das nossas experiências, a gente passar por provas que nós não vamos bem. Aí, quando nós não formos bem na prova, nós temos que fazer o quê? Repetir a prova que não foi boa, para tirar uma melhor nota. Enquanto não tirarmos a nota ideal, a gente não passa naquela experiência. E é assim com esse tal de perdão e auto-perdão. O que seria a expiação, então? Se no arrependimento eu, puxa vida, pisei na bola, e agora o que eu tenho que fazer? É isso, na prática. Expiação é o quê? Consiste na consequência da falta cometida. Eu sinto emocionalmente que não foi bom o que eu fiz ou o que fizeram comigo. Eu começo a me refazer do ato praticado. A reparação, que é a última etapa, é o que vem para a atitude, para a ação. Se na expiação eu começo a montar um projeto para vencer a falha, a reparação é o exercício propriamente dito, numa atitude de reconstrução de nós mesmos. Consiste em praticar o bem a quem se fez o mal. É o ato responsável de se perdoar. Então aqui o nosso tempo está avançando, mas nós vamos dar um exemplo bem rápido que nós gostamos muito, que é um exemplo bem duro, vamos dizer assim, drástico. A gente entender essas etapas e como é possível, dentro da maravilhosa justiça divina, nós nos ajustarmos. Não necessariamente naquela proporção que a gente milenarmente construiu de olho por olho, dente por dente, ou seja, na mesma medida da falta eu vou sofrer ou o outro tem que sofrer. Então vamos ao exemplo. Vamos supor, vou colocar
a minha pessoa, que eu cometi um aborto. Uma falta grave mesmo. Porque o maior direito é o direito à vida, inclusive nos direitos humanos. Daí ser uma das bandeiras da Federação Espírita Brasileira, né, garantir o direito à vida na legislação brasileira. Mas vamos supor que eu tenha cometido um aborto. E agora? Como que eu vou me recuperar dessa falta e me perdoar? Quase que imediatamente quem passou por essa experiência sofre o sentimento do arrependimento. É quase que instantâneo, porque a consciência ela traz a lei que promove a vida, está dentro de nós. E aí, então, esse momento do arrependimento, nós já começamos a elaborar como expiar e como reparar um ato como esse. E existem várias formas. Simplesmente tendo outro filho e dando todo o amor possível. Fazer o exercício de se pedir perdão pelo ato cometido. De pedir perdão ao espírito que viria através de mim, já que estou dando um exemplo de eu mesma. E a expiação seria, e agora, como que eu vou reparar? Tendo outros filhos, os amando profundamente. Tem ainda outras possibilidades, porque pode ser que já não possa mais ter filhos. E aí, como é que eu faço para reparar a falta? Como é que eu vou aliviar e ter auto-perdão? Eu posso adotar filhos daqueles que não têm mães e que precisam de uma mãe. Eu posso ajudar um orfanato, um abrigo de crianças, e a passar a visitar periodicamente alguma atividade vinculada à criança, uma ala pediátrica do hospital. Já pensou em visitar uma ala de queimados de crianças no hospital? Levar a alegria de viver. Porque quando a falta nos alcança e nós estivermos fazendo bem, nós vamos nos recompondo exatamente aonde nós vamos nos equivocando. E a última etapa seria, por exemplo, ainda tem outras situações que aqui já estão desde do arrependimento, a expiação e a reparação. Porque a reparação seria a prática. Eu passar a assistir crianças, posso criar uma ONG de promoção da vida, posso fazer N situações em que eu vou me redimindo perante a minha própria consciência, promovendo a vida. E aí eu vou vencendo aquele instante em que eu não promovi a vida. Posso ser aquela que dá assistência numa creche, numa escola, berçário, numa escola para crianças. Posso ser professora de reforço. São tantas atividades que envolvem crianças. Posso ajudar a ensinar e a ler aqueles que têm mais dificuldades. E assim a vida vai acontecendo. Nós saímos da inércia e vamos para a ação, para o movimento. Então, esse é um exercício prático. Em linhas gerais, o que dissemos nessas nossas reflexões? O auto-perdão só vai ser exercitado na prática quando nós vencermos o orgulho e a matriz do perfeccionismo. Porque nós exigimos
só acertos nossos e dos outros. Nós não admitimos erro, isso é perfeccionismo. E na realidade nós somos perfectíveis, a caminho da luz, a caminho da evolução. Desiludir-se de que não erra. Nesse processo, nós vamos aceitando e passando até a rir dos nossos próprios erros. Nossa, mas realmente eu fui muito inadequada, fui muito leviana. Podemos aqui ficar a noite toda no muito qualquer coisa. Mas ser ativos em reverter essa situação. Afastar a ruminação culposa e sair do passado. Porque as pesquisas mostram que a maioria de nós, cerca de 70%, vivemos no passado daquilo que nós fizemos e que não foi bacana. Mais ou menos 25% ficam imaginando o que vão fazer no futuro, projetando ansiedades daquilo que vive atualmente. E somente 5% dão conta de vencer a ruminação culposa e de vir para o presente, que é o maior presente que nós temos, o agora. Pedir perdão aos que possivelmente nós ferimos. Aí a gente chega num ponto mais delicado, porque provavelmente você vai pensar, isso é muito difícil, Rosana. Eu não dou conta. Não precisa começar olhando o olho no olho e pedindo perdão. Se for assim, bacana. Mas pode começar mentalmente. Quando a experiência que trouxe desconforto chegar, que trouxe mágoa, que trouxe ressentimento, elabore mentalmente o perdão. Aquele que trouxe para você, elabore o perdão para ele. E assim nós vamos construindo para ela, né? Ou seja, agir no presente para reparar o desconforto. É o reconciliar-vos. E nós ainda achamos que é com o outro. Quando Cristo vai dizer, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho é o quê? O momento que nós estamos vivendo. Se a circunstância se apresenta, é o reconciliar conosco, com a nossa intimidade, ficar de bem, como se diz aqui em Minas Gerais, não ficar de mal com ninguém, né? É esse exercício. Enfim, o auto-perdão é ofertar a nós mesmos um pouquinho de auto-amor todo dia. Então, o dia está findando hoje. Eu tenho algo a pedir auto-perdão para mim mesma. Façamos esse exercício. E aí, à noite, vai ser um descortinar de esperanças, de segurança, de conforto e de confiança no futuro. E nós vamos assumindo aquele tão sonhado gostinho da paz. E vamos ficando em paz conosco mesmo. Para encerrar, nós sempre trazemos como a nossa prece a cantiga do perdão, um poema maravilhoso de Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade, na psicografia de Chico Xavier. Se você quiser, pode fechar seus olhos, porque agora é o momento do exercício prático do perdão. E sempre que for necessário, volte nesse poema. Pegue lá na internet, Cantiga do Perdão, Maria Dolores.
Se for necessário diariamente, que assim seja, para que nós consigamos finalmente colocar em prática o auto-perdão, tendo caridade para conosco mesmo, como está na questão 886. A gente sempre vai transportar para o outro. Começa em nós, porque só vamos conseguir amar o próximo, não é assim que está no mandamento? Quando nós nos amarmos. Então, somente vamos conseguir perdoar o próximo quando nós nos perdoarmos. E a 886 vai nos colocar assim, como a caridade essencial, como Cristo trouxe. É o BIP antes da cantiga do perdão. Benevolência para com todos, o B. Indulgência para com as imperfeições alheias, e aqui acrescentamos as nossas. Perdão das ofensas. Olha o perdão aí. Agora sim, cantiga do perdão. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer apagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, benção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho. Como dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda a maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime do amor mudo, que preside em silêncio o progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza. Perdoa e sigarás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes infelizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar que na senda de ascensão, que em favor da vitória, aqui aspires na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueça por fim de todo o mal e que em tudo, no bem, aqui te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Muita paz a